Bem, boa tarde, sejam bem-vindos de volta à continuidade da nossa 11ª semana de formação pedagógica do UFPE, que é promovida pela Prograde. Nós da Prograde agradecemos a participação de todos e também a participação dos nossos palestrantes convidados. Nós vamos ter nessa mesa redonda o tema Boas Práticas do Uso da Inteligência Artificial no Ensino Superior. Nós vamos ter a presença do professor Marcelo Sabatini, que vai apresentar o tema Universidade no Espelho da Inteligência Artificial entre Reflexos e Distorções. E o professor George Darmiton Cavalcante, que vai apresentar a Inteligência Artificial e Pesquisa Científica, Compreensão dos Princípios e Práticas. Professor Marcelo Sabatini, ele é professor doutor em Teoria da História da Educação, da Universidade de Salamanca, Espanha, é pesquisador em Tecnologia Educacional e Divulgação Científica, cujo trabalho visa compreender a interseção entre a tecnologia, a educação e a circulação social da ciência e da tecnologia. Ele atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, a EduBatec. Tem aí o link para o Lattes e algumas sugestões de leitura que o professor colocou. O professor George Darmiton Cavalcante é professor doutor em Ciências da Computação. Em 2019 foi professor visitante da École Technologie em Montreal, Canadá. É sênior member do IEEE e membro titular da Academia Pernambucana de Ciências. Atualmente, o professor George é coordenador do curso de Inteligência Artificial do SIM, da UFPE, possui interesse nas seguintes linhas de pesquisa relacionadas à aprendizagem de máquina e à visão computacional: sistemas e núcleos classificadores, meta-aprendizado, AutoML, processamento de linguagem natural e regressão e análise de séries temporais. Nós, mais uma vez, agradecemos aos professores pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa mesa e que a gente possa aproveitar bem o tema deles. Com a palavra, professor Marcelo. O microfone do senhor está desligado, professor. Certo, professor, agora. Então, boa tarde a todos e a todas. Novamente, gostaria de agradecer o convite, continuar, então, nossa conversa sobre esse tema tão impactante para toda a nossa discussão de universidades, que é a inteligência artificial. Estou procurando aqui para apresentar, só um segundinho. Pronto, gente. Então, fui convidado a abordar esse tema de boas práticas e, então, para guiar a apresentação, tomei essa metáfora do espelho e vou desenvolver aqui durante a conversa. Dando um pouco de continuidade à palestra que fiz pela manhã, nossa abordagem é de um uso crítico da tecnologia, algo que não se limita somente à inteligência artificial, mas que, historicamente, a gente tem visto na tecnologia educacional, da qual sou pesquisador. Então, até retomando uma fala, se a gente substituir a inteligência artificial por metaverso, tablets, internet, televisão, programação, seja ela Scratch, logo, rádio, a gente tem uma discussão que assume um certo padrão, que é entre a tecnofilia, ou seja, o entusiasmo exagerado, muitas vezes, acreditando que essa tecnologia vai revolucionar
e trazer um benefício indiscutível para a educação, ou então, por outro lado, a tecnofobia, que seria a tendência contrária de achar que isso vai trazer malefícios. Então, busquei abordar nesse sentido, de a gente ver tanto os reflexos como algumas distorções que a inteligência artificial, e aí eu especifico muito o uso da inteligência artificial generativa, que está completando 3 anos do lançamento do ChatGPT, que foi colocado aí uma tecnologia muito poderosa à disposição tanto de professores como dos alunos e do cidadão comum, né, de forma geral. E aí, trazendo isso para a questão da educação, vemos alguns reflexos promissores. Então, assim, ilustrei com essa fotografia desse artista inglês, um fotógrafo chamado Matthew Morocco, e ele traz aí, faz um trabalho com retrato, mas ao mesmo tempo ele utiliza espelhos, a reflexão, e ele mesmo aparece. Quero trazer com essa imagem que me inspirou uma multiplicidade. A universidade, diante da inteligência artificial, desse impacto que está sendo causado, precisa encontrar novas identidades. Vamos lá, pelo lado da ampliação desse potencial pedagógico, a gente pode pensar numa democratização de conhecimento. Então, até o artigo que eu coloquei, que foi aprovado para publicação na chamada especial da revista Tópicos Educacionais, que é da UFPE, coloquei assim, a hipótese do centauro cognitivo, a gente utilizar a inteligência artificial e esses agentes, que são agentes conversacionais, são agentes com quais você estabelece um diálogo, que ele pode assumir uma figura de parceiro, de mestre, de mentor, de uma prótese do pensamento. Isso, de certa forma, ele traz uma democratização do acesso ao conhecimento. Então, se a gente pensando na universidade, em que medida que nós atendemos turmas que muitas vezes são de 40, 50 alunos e não conseguimos dar um feedback ou fazer um acompanhamento personalizado para cada aluno. Redução de barreiras. Algo que a inteligência artificial generativa funciona muito bem na mudança de textos. E textos colocam não somente o texto escrito, mas diversas formas, inclusive multimodais, do áudio para o vídeo e para o texto propriamente dito. Dentro do textual, de diversas modalidades. Então, digamos assim, de um registro científico altamente especializado para um registro de divulgação científica, inclusive para um registro, digamos, voltado para a rede social, muito mais resumido. Isso atende, pode ser pensado como forma de a gente gerar diversas versões de materiais didáticos, de textos, de suporte, que atendam, por exemplo, a barreiras tradicionais. Então, a gente pode pensar no público cego de baixa visão, no público surdo e outras pessoas com deficiência que têm dificuldades para acessar o nosso conhecimento, como a gente coloca de forma tradicional nas universidades. É uma questão que está em pesquisa, temos resultados que apontam para melhorias, também temos resultados que apontam para o descarregamento cognitivo, como eu coloquei pela manhã, mas, de certa forma, temos possibilidade de automatizar trabalhos cognitivos que são repetitivos. Inclusive, se formos olhar para a universidade como um todo, para outras instâncias que não ensinam, está sendo muito utilizada pela administração e pela gestão. Por exemplo, atualmente eu estou na coordenação do programa de pós-graduação e a gente tem a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a ProPG, que tem utilizado essa ferramenta para auxiliar nos processos de preenchimento da Sucupira e, ao mesmo tempo, a própria CAPES está assinando com a utilização dessas ferramentas. A ideia é que, com isso, liberemos tempo, liberemos recursos nossos para atuar nas outras dimensões. Então, assim, como citado, o outro conhecedor, você ter o agente de inteligência artificial, os chatbots, como uma possibilidade de diálogo, inclusive com uma possibilidade de você
colocar o seu conhecimento à prova. Então, não que o chat de respostas, que é, digamos assim, o uso mais tradicional, mais o intuitivo, mas que também ajude a fazer questionamentos, a fazer perguntas, que seja aquele que coloca em xeque o seu conhecimento, com isso você constrói o seu conhecimento. Então, a gente pode se aproximar, inclusive, de uma abordagem construtivista, ou fazendo aí referência à maêutica de Sócrates, que ele tire o conhecimento que nós temos dentro de si, de nós mesmos, ou que desenvolvamos esse conhecimento. Mas, por outro lado, vem também vários riscos, e aí coloquei aqui como deformações. Para ilustrar, temos a foto de Marilyn Monroe, ali na década de 50, o auge da beleza, um ícone, mas vejam como o espelho deformado, aquele de parque de diversões, transforma completamente aquela imagem. Então, dentro dos riscos, a questão do descarregamento cognitivo é um conceito que ele surge ali por 2016, ele foi formalizado, né, dentro da psicologia cognitiva, relacionado com a tecnologia, mas antes desse debate de inteligência artificial. Então, até alguns exemplos, o nosso uso de cálculo. Quem é que faz mentalmente contas de multiplicação ou de divisão? A gente não faz, porque a gente tem facilmente, em qualquer dispositivo, uma calculadora digital que faça por nós. Quem conhece nomes de ruas e todos os caminhos possíveis dentro de uma cidade, agora que temos aplicativos de trânsito que dizem com uma precisão absurda, né, para quem não viveu essa época, em quanto tempo você vai chegar no destino. Então, a ideia do descarregamento cognitivo, ela é interessante porque tem o seu lado positivo, de que a gente pode tirar o esforço cognitivo e dedicar a outras áreas, mas também tem um sentido negativo, de que a gente pode atrofiar nossas habilidades mentais devido à falta de uso. E que, na minha visão, vai de mãos dadas com a dependência tecnológica, conforme você utiliza esses recursos da tecnologia para toda e qualquer atividade que você utilize na mesma medida em que você deixa de praticar essa habilidade, você fica dependendo e leva, então, ao paradoxo da competência. Isso, principalmente, para quem está na fase de aprendizagem de uma habilidade ou competência, competências que muitas vezes são complexas. Eu tomo muito o exemplo da escrita acadêmica, que é algo que não se desenvolve facilmente, a gente precisa de fricção, precisa de atrito. Se a gente descarrega isso e coloca o chatbot literalmente cuspindo o texto pronto, e a gente utiliza esse texto pronto, você acaba não desenvolvendo essa habilidade de escrita. E isso é muito importante, não somente no nível de pós-graduação, mas de graduação também. E a gente pode ampliar isso para todo tipo de habilidades. Então, não é minha área, não é a área de informática, mas a gente acompanha os debates, mas todo o uso da inteligência artificial recentemente gerou um novo estilo de programação, que seria o vibe coding, ou seja, você programar no estilo da vibe, do sentimento, deixando para que a inteligência artificial realize a parte dura da programação. Mas isso também tem tido questionamentos em relação à qualidade de código gerado. Temos uma questão importante que seria a psicofantia. A gente não encontra essa palavra em dicionários do português brasileiro, encontra no português europeu, mas que seria a bajulação, a tendência da IA aceitar o que você diz. Ela é programada para agradar. Então, isso tem testes que mostram que se você diz no diálogo com ela, não, isso não é bem assim, reconsidere, ela muda de opinião, inclusive adotando pontos de vista equivocados, do ponto de vista científico. Então, isso tem uma repercussão bastante importante na medida em que você está utilizando para um processo de estudo, mas ela pode derivar para uma via completamente equivocada.
Temos as alucinações ou inversões, então o próprio funcionamento da IA generativa é um modelo estocástico, probabilístico. Então ela não está fundamentada numa verdade empírica, mas no que se diz, no que ela foi treinada, e a partir daí gera um texto que é possível. Então, inclusive, assim, se a gente utiliza um chatbot genérico como o ChatGPT, principalmente nas versões gratuitas, ou que não tem acesso à internet, e pede uma referência bibliográfica, a possibilidade de que essa referência não exista é muito alta, porque ele vai justamente gerar um texto possível. E isso tem repercussões muito importantes, assim como os vieses. Então, a gente sabe que a IA é treinada com uma certa base de dados, que geralmente ela privilegia, digamos, o que é produzido no exterior, em língua inglesa, e isso, inclusive, leva a uma representação distorcida ou uma infrarrepresentação de outros tipos de conhecimento. E, em geral, então, a gente tem a avaliação tradicional colapsando. Não há nada que a inteligência artificial hoje não possa fazer. Então, mesmo se você trabalhar com não a recuperação de informação, aquilo que é muito criticado na pedagogia tradicional, a memorização, o decoreba, mas se você pedir análise, síntese, pesquisa, isso a inteligência artificial também pode fazer. Somando, então, aos agentes, que são mecanismos de inteligência artificial autônomos que fazem, entram em base de dados, pode entrar, por exemplo, num ambiente virtual de aprendizagem e realizar todas as ações que um ser humano traria. Isso a gente coloca toda a nossa atividade como professores em xeque. Logo, a erosão da integridade acadêmica, embora integridade acadêmica, a gente falar de fraude, fila, também é um debate que tem muitos vieses, porque depende, inclusive, de a gente ter uma normativa que diga o que pode, o que não pode, o que se deve fazer. E entender que, muitas vezes, quando o aluno, ou mesmo nós, professores, que a gente também tem várias situações e casos de uso em que, por exemplo, uso para pareceres está sendo muito utilizado em pesquisa, enquanto não se deveria, não é um uso ético adequado, entender que não é feito, muitas vezes, por querer transgredir, ou por querer levar vantagem, mas muito relacionado com tirar da frente uma obrigação. E, muitas vezes, também por um mau uso. Então, como no exemplo dado, de gerar um texto, um projeto de pesquisa, um relato, uma pesquisa, que simplesmente coloca um prompt e aí copia e cola. Isso sim seria um mau uso, mas que está muito vinculado com não saber utilizar. Logo, também temos acessos diferenciados e as desigualdades. Então, assim, a gente tem agora, completou recentemente, em novembro, 3 anos do lançamento do ChatGPT. Se a gente olhar 3 anos, é um tempo muito curto, mas em termos tecnológicos e da inovação tecnológica, muita coisa mudou. Mas eu estou falando isso porque, assim, em 2023, basicamente, eu passei pagando o ChatGPT Plus, com modelo diferenciado, e que dava uma diferença muito significativa nos resultados. E isso continua ocorrendo, embora a gente tenha várias formas de acessar modelos de ponta, e aí a gente tem cada ciclo de lançamento de modelos. Então, a gente está no Gemini 3, o Claude, que é um competidor do ChatGPT, que está no 5, agora tem o Claude Opus 4.5, são modelos que dão resultados bastante diferenciados, mas que muitas vezes você só pode acessar pagando. Então, assim, a gente tem que olhar para o espelho. A nossa universidade enfrentou uma dificuldade muito grande, por exemplo, no período pandêmico, quando a gente precisou ir para o ensino remoto, e mesmo tendo sido feita pesquisa, tendo tido programas de inclusão digital para fornecer equipamentos, a gente viu como foi uma dificuldade, como a gente tradicional, como uma universidade muito apegada ao físico ainda.
E, finalmente, questões éticas estruturais, que a gente não pode influenciar diretamente. Então, na atualidade, a gente vê assim, um debate e um rechaço muito grande, inclusive, dentro da própria academia, devido aos altos custos ambientais que a tecnologia exige. Ao mesmo tempo, temos questionamentos sobre essa dependência, não no sentido individual, mas institucional, em relação a poucas empresas. Então, essas que eu citei, a Google, a Microsoft, a Anthropic, a OpenAI, que têm, concentram muito poder em suas mãos e que também vão fazer uma pressão muito grande para que as universidades públicas, privadas, e não só universidades, mas a educação como um todo, adotem e paguem por essas tecnologias. Então, vejam, nesse momento, a gente está aqui numa sala MIT, que é de uma das grandes empresas Big Tech, e num momento que se discute questão de soberania tecnológica, em que poderíamos dizer a gente poderia criar a nossa própria tecnologia, ou não, porque isso depende de vontade política, mas depende de investimentos que são muito altos também. Bom, aqui trago, então, relacionando aí com os desafios éticos e estruturais, esse é um material que é da Unesco, e, inclusive, eu acho que ele é anterior ao lançamento do ChatGPT, porque essa discussão da inteligência artificial na educação já vem de antes. Então, alguns pontos aí já citados: a integridade acadêmica, a questão da regulação, que estamos nesse momento, institucionalmente, dia 28 terminou fase de consulta pública, mas a gente necessita da universidade como um todo, e os cursos, especificamente, também fazerem alguma normativa de uso. Tem a questão da privacidade, a gente utiliza, mesmo está utilizando o ChatGPT gratuito, nada é gratuito, a gente está proporcionando dados, estamos ajudando a treinar a tecnologia. Viés cognitivo, já mencionado, questão de gênero e diversidade, também pensar isso, né? Não somente como a IA representa de forma distinta gênero, etnia, idade, mas como essas outras diversidades utilizam e entendem a tecnologia. Questão do acesso, junto com questão de comercialização, também já mencionadas. E aí, diante dos reflexos positivos, mas as distorções, colocar, então, a universidade e chamar que ela seja uma curadora, que medir esse processo. Eu acho que nós, como professores, no plano individual, as universidades e suas várias instâncias institucionais, a gente precisa reagir ao que está acontecendo. Um ponto seria o letramento crítico em inteligência artificial, que passa a gente conhecer as possibilidades, os usos, não no sentido somente instrumental, mas dentro de uma discussão mais ampla de como essa tecnologia é gerada e impacta a sociedade. A gente ter essas políticas institucionais claras. Bom, esperamos que está no processo de formulação. A distinção entre usos legítimos e indevidos. Citei, como já comentei anteriormente, taxei, risquei o fraudulento para não enviesar muito o debate nesse sentido punitivista, de a gente entender que existem usos possíveis, mau usos, mas que dependem também de um letramento, de ser informado, de ser educado como utilizar. Uma reformulação pedagógica e principalmente no sentido da avaliação. Aqui no final da manhã hoje eu disse, e é um pouco tópico, mas eu acho que precisaríamos reformar os cursos, não nas grades, de dizer precisa uma disciplina aqui, uma disciplina sobre A, mas assim, na própria concepção, né, de disciplina, de crédito, de buscar interdisciplinaridade, de buscar momentos de convivência, priorizando, e acho que eu vou comentar aí, de processo em vez de produto. E aí, por exemplo, temos cursos que estão nascendo. Né? Agora o curso de inteligência artificial, vamos escutar o professor Jorge, ver em que medida eles já pensaram em nascer sobre uma nova ótica. A questão de pensamento crítico e também
considerar que podemos aprender com a IA e não somente sobre a inteligência artificial. É uma ferramenta, ela existe, está disponível, e não adianta fazer de avestruz e enterrar a cabeça dentro da terra e fingir que não existe. Provocação para os professores: olhe-se no espelho e pense assim, o que você faz na sua atividade docente que a IA não conseguiria replicar. E, digamos, se for para expor um conteúdo, ela faz. Se for para corrigir prova, ela faz. Então, assim, o que tem de único que você traz para a sala de aula, que é uma tecnologia, entre aspas, inteligente, não poderia substituir. Bom, e aí também temos que falar aqui, né? Falando de boas práticas, a gente, outro dia na palestra, relembrei trote, nada politicamente correto, mas na minha época, década de 90, que eu sofri, né? Fomos para o restaurante universitário e tive que comer com a faca somente. E, logicamente, esse é o motivo do trote, da provocação. Não é algo que você está utilizando uma ferramenta adequada, inclusive perigosa, digamos. E o mesmo, né, de certa forma, é o que ocorre aqui. A gente tem diversas ferramentas, inteligência artificial é um rótulo muito amplo para uma diversidade de tecnologias diferentes. Então, aqui a gente poderia, fazendo uma classificação muito ampla, diferenciar entre tecnologias de uso geral, na qual entram esses chatbots, que entram, digamos, um pouco para tudo, para você gerar ideias, para gerar texto, para fazer correções, mas a gente tem ferramentas mais específicas para estudo de pesquisa, por exemplo, o notebook LM, o Deep Research, que é um conceito, na verdade, que seria pesquisa profunda. Então, por exemplo, o Perplexity, mas assim, hoje o ChatGPT, o Claude também passam a integrar isso. Você faz uma pesquisa que ele não responde em 30 segundos, igual a nossa experiência mais comum. Você faz uma pesquisa, mas ele vai fazer um pensamento avançado e pesquisar na internet várias bases de dados. Às vezes ele diz assim, olha, ativa um alarme porque eu vou demorar aqui 15, 20, 30 minutos, né, fazendo uma pesquisa. E aí tem essas mais específicas para bases de dados científicas, que por exemplo, são Elist, SciSpace, entre muitas outras. A gente está vendo uma corrida de inovação muito grande, então a gente tem várias startups que trabalham, às vezes, com esses motores, utilizam como base os modelos GPT ou Claude, mas dão um uso através das APIs mais direcionado. Logo, também a gente pode pensar em ferramentas avançadas, as próprias ferramentas. Então, é um conceito também, que não é uma ferramenta em si, mas é o RAG, que é geração aumentada pela recuperação, que seria o caso de reduzir a possibilidade de erro, de alucinação, através de você fornecer os elementos, os textos, as imagens, através do qual vai ser gerado o conteúdo. Os agentes de IA, um pouco mencionados, e também, inclusive, tem um orientando de mestrado trabalhando com isso, os pequenos modelos de linguagem. Então, assim, o ChatGPT ele é treinado para tudo e em tudo, mas não é muitas vezes o que a gente precisa. Por exemplo, eu poderia, o que a gente está pesquisando, ter uma base de dados somente da pesquisa em educação tecnológica e matemática para o nosso programa e ter um modelo local, ou seja, se ele funcionaria somente para a gente e que traria independência em relação, né, às grandes empresas. Porém, assim, cada uso desses vai assim, do mais flexível para o mais dependente, digamos, em termos de investimento, de aprendizado e também de infraestrutura. Bom, e aqui fazer um relato, um livro que eu sou coautor, junto do Rafael Cardoso Sampaio, que está fazendo a mesa paralela à nossa, que foi lançado no ano passado, em agosto do ano passado, 2024, que é Diretrizes para o Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa em Pesquisa. O foco é pesquisa, mas que tem muito a ver com as atividades, né, os conceitos
se cruzam com a educação. Então, a ideia foi que, nesse momento que a gente não tem normativas claras, então ainda não existe uma normativa nacional, por exemplo, do Ministério de Educação ou da CAPES, temos poucas universidades, em torno de umas 10, 15, mas está aumentando, e a perspectiva é que a nossa UFPE também tenha a sua normativa, mas, enfim, dentro desse vazio, a gente buscou sistematizar, então, princípios gerais do que seria esse uso ético. Então, a gente tem esses 8, que vai desde a compreensão da ferramenta, mas principalmente aí vai aparecer de diversas formas essa agência humana, um uso que não substitua plenamente, automatize as nossas tarefas cognitivas em educação e pesquisa pela máquina. Na segunda parte, a gente apresenta os princípios práticos, então, 12 usos que seriam mais comuns dentro de pesquisa, mas que, como disse, também são usos dentro da educação, e a gente diz, então, o que seria esse uso, as oportunidades e os cuidados, fazendo referência àqueles princípios éticos. Então, por exemplo, a gente sabe, no guia alerta, mas, por exemplo, fazer parecer científico e aí amplio, para fazer parecer, por exemplo, de uma banca. A gente vai participar de uma banca de tese de doutorado, a gente não deveria, isso é alertado no guia, por exemplo, enviar o trabalho para um mecanismo de chat de inteligência artificial. Por quê? Porque aquele trabalho ele não foi publicado, ele é um trabalho que está em análise. Mas ao enviar, a gente está permitindo que o modelo passe a incorporar aquele conhecimento dentro de seu treinamento. Ou seja, a gente está infringindo a questão de direito autoral. Mas na prática a gente sabe que as pessoas estão fazendo isso. Enfim, mas também tem usos que são plenamente possíveis, inclusive até recomendados. Então, por exemplo, exploração inicial de ideias. Justamente devido a essa natureza probabilística da inteligência artificial generativa, ela é interessante para gerar ideias, de gerar possibilidades que muitas vezes passam por nós e não vemos. Então, como ferramenta para sugerir ideias, problema de pesquisa, objetivos de pesquisa relacionados àqueles problemas, é uma ferramenta que é bastante útil. Bom, trazendo assim para a educação, mais para a área docente. Então, coloco até um exemplo, já coloco em interrogação, porque esse exemplo eu utilizei em oficinas ao longo desse tempo. Então, veja, eu tinha na minha disciplina, que eu trabalho na licenciatura, Fundamentos da Educação, tinha essa atividade que seria desenhar o conceito de educação, que seria expressar visualmente o conceito abstrato. Então, essa atividade você pode fazer presencial, com os alunos usando papel e caneta. No momento da pandemia, passou no ensino remoto a se permitir busca de imagens, ou então a criação de imagens digitais. Recentemente, mudei. Para quê? Para que não precisasse mais o aluno reclamar, professor, eu não sei desenhar. Não, você vai criar a imagem, mas a atividade, então, passa a ser o prompt. Qual prompt você utilizou para gerar o conceito de educação? Veja, tem um exemplo, não sei se foi criado por aluno, se foi criado por mim, mas é uma imagem que, inclusive, aparecia muito ali, sempre aparece, então, que é assim, o ser humano sendo constituído por livros, os livros sendo a metáfora visual do conhecimento. E aí, por exemplo, na educação à distância, ou até mesmo no suporte da educação presencial, a gente continua utilizando as salas, poste a imagem no fórum, ou poderia ser até num grupo de WhatsApp que você tenha por turma. Compare a imagem, a sua com a de colega. E depois que todo mundo colocou essas imagens, faça o quê? A síntese das compreensões que o grupo tem sobre a educação. Então, veja, essa tarefa mudou de desenhar o conceito para fazer a síntese. Agora tem um problema, por isso que eu coloco ponto de interrogação. Comparar e sintetizar, a IA faz. Então, o aluno
ou um agente de inteligência artificial pode entrar na discussão e fazer essa síntese que seria o produto final. Então, assim, onde ficam, né, as nossas tarefas? E aí, comentei pela manhã também, mas coloco aqui, esse é um gráfico utilizado no relatório da empresa Anthropic, que é quem faz esse produto Claude, é um competidor do ChatGPT, inclusive, né, particularmente, eu me dou melhor com o Claude, é o que eu utilizo. Mas, enfim, eles têm acesso aos dados de uso, fizeram uma pesquisa, um recorte com estudantes universitários, e vejo, deu aqui que as habilidades de pensamento de alta ordem são sendo mais utilizadas que as habilidades cognitivas de baixa ordem. Isso utilizando a taxonomia de Bloom, que é um conceito que vem também da educação e que classifica diversos tipos de habilidade cognitiva. Então, as de baixa ordem, que seria recordar, compreender, aplicar, por exemplo, você dar nome a um conceito, ou então você aplicar esse conceito a uma situação prática. Não é para isso que os estudantes estão utilizando. Eles estão utilizando justamente para criar e para analisar. Que aparece aí no gráfico com 39,8 em cor magenta e 30,2 numa cor no verde claro. E aí a própria empresa no relatório diz, espera, o que a gente está fazendo? Será que a gente não está ajudando a atrofiar? Porque, assim, o que os estudantes estão colocando para o chatbot, para o Claude fazer, é delegar uma tarefa de pensamento, né, de alto nível. Bom, por outro lado, a gente tem muita gente no mundo todo fazendo, né, iniciativas, experimentando. Então, por exemplo, esse que está relacionado com escrita, que é o peer review com a inteligência artificial e reflexão. Então, assim, como é que funciona? O aluno escreve um rascunho, aí ele coloca para um aluno, um colega, fazer o feedback, e ao mesmo tempo coloca para a inteligência artificial fazer o feedback. E ele compara as duas revisões. Em cima disso, ele faz uma reflexão e revisa o texto. Então, isso tem sido utilizado para mostrar também como o texto gerado por inteligência artificial tem os seus, digamos assim, cacoetes, as suas falhas, como a gente não pode depender completamente dele. O outro seria um modelo de prompting no gerúndio, ou seja, o ato de fazer o prompt, de você fazer a instrução, mas uma roda ética para se refletir sobre o prompt. Ou seja, que medida eu preciso desse prompt, que medida que ele pode impactar os resultados, que ele pode ter vieses. O outro é uma atividade, dentro de um projeto, se não me engano, é do MIT, que é um repositório de atividades. Então, atualmente ele não está traduzido, está somente em inglês, e tem uma classificação assim do tipo de uso da matéria e como utiliza a inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui ele é utilizar a inteligência artificial como um espelho, que foi a metáfora que eu utilizei na apresentação. Então, ele diz assim, é possível saber sobre si mesmo fazendo um diálogo com um chatbot? Então, é uma atividade que tem as suas diretrizes, a sua forma de avaliação, que então pode ser utilizada com os alunos e faz uso, um uso crítico da inteligência artificial. Aqui temos uma proposta de escala de avaliação para ser aplicada, então, nas diversas tarefas pedagógicas. Então, que pode ser desde o sem uso da inteligência artificial, planejamento, colaboração, uso completo ou exploração com IA. Então, seriam diversos matizes de qual uso se faz. Então, novamente, retomando aí a ideia de ser um assistente, de não ser algo que substitua totalmente a nossa atuação.
Bom, questão de integridade acadêmica. Vejam, no lado direito do slide, eu trago algumas citações que são, recupero aqui, 2008, trabalho do professor Sérgio Abranches, meu colega tanto de departamento como do Programa de Educação Matemática e Tecnológica, e quando ele fala assim, é preciso dizer que não se trata aqui de identificar o culpado e aplicar-lhe o devido castigo. A prática tem que ser legislada. Na outra, o problema está em receber um trabalho desse tipo como resultado de uma proposta pedagógica. Desse modo, ao receber tal trabalho, o professor deve se perguntar sobre o que foi proposto ao aluno e o modo de como isso foi feito. É isso que a gente está discutindo hoje, ou seja, você receber um trabalho que às vezes nem vem até com a resposta da inteligência artificial dizendo aqui está o trabalho que você pediu, e aí o aluno copia e cola aquilo exatamente. Estou dizendo aluno, mas os professores, pesquisadores estão também fazendo. Recentemente eu tive numa palestra sobre o uso ético da inteligência artificial e foi relatado lá que, né, a pesquisadora recebeu o parecer do CNPq, de um colega do CNPq, que tinha lá no comecinho dizendo, faça um parecer negativo, mas sem bater muito. Veja. Então, isso é de 2008. Ele está falando aqui, na época, era Google, o copiar e colar dos resultados do Google, principalmente da Wikipedia, que em algum momento foi vista como uma ameaça ao conhecimento, mas que hoje está sendo entendida como um porto seguro de conhecimento validado pela comunidade, de uma fonte de referência que a gente pode remeter a ela em vez dos resultados alucinados de inteligência artificial. Mas veja, no contexto da EAD, né, que é uma área que eu atuo, não tem nenhum tipo de atividade que possa, que não seja, que a IA não faça pelo aluno. Estou falando de EAD, mas também são os tipos de atividades que a gente faz, mas no presencial a gente ainda tem a capacidade de desplugar, de dizer, não, espera, vamos deixar o celular aqui, deixa o computador de lado, vamos fazer com papel. Mas aí eu pergunto, assim, quais são onde que a gente pode encontrar atividades à prova de IA? Não podemos totalmente, mas alguns pontos a se pensar. Então, trabalhar mais com proatividade, menos reatividade. Ou seja, se você pede um trabalho, você está pedindo, faça um trabalho de pesquisa. Isso a gente vem da nossa própria cultura escolar, de que pesquisa, entre aspas, é você fazer um relatório de alguma coisa que você pode copiar da enciclopédia. Na minha época, anos 80, era copiada básica, copiada da enciclopédia. O pai dizia, não copia igualzinho, dá uma mudada. Enfim, e isso que a gente vê hoje. Então, a gente passou de copiar da enciclopédia para copiar do Google para copiar do ChatGPT. Ou seja, buscar mais proatividade, mais o fazer. E aí também trabalhar mais o processo, não o produto. Então, a gente, como professor, às vezes pede, faça um trabalho aí, uma pesquisa, e a gente só vai ver o produto final, uma apresentação, um relatório escrito, mas em que medida que a gente vê esse processo se desenvolver em etapas, em produtos intermediários. Outro ponto, assim, que a IA falha nesse sentido, que são as experiências e vivências pessoais. O texto que ela entrega é um texto sem voz, sem alma, sem exemplo. Então, a gente chamar... E aí, ligando o ponto seguinte, que é a realidade regional e local, ou seja, dentro disso daqui, que somente você pode experimentar, que faz parte da sua vivência, como é que você se coloca. E junto com a exemplificação. Os exemplos, embora a gente precise alertar, vai mudando, os modelos vão evoluindo. Se a gente comparar o mais avançado hoje está entregando em comparação com o ChatGPT 3,5, que foi o que começou a causar toda essa polêmica, é absolutamente mais sofisticado. Mas, nesse momento, a exemplificação não é algo que ela consiga fazer muito bem. E cabe ao professor, então, esse papel de experimentar, de guiar e de letrar. Mas isso depende do uso também. Já chegando para o final, então, nossa universidade, a gente precisa pensar ela como um laboratório ético. A gente precisa realizar pesquisa sobre esses impactos da IA, a partir do uso, para que a gente não caia no senso comum de dizer, não, isso daqui
vai revolucionar, vai ser o futuro da educação, todo mundo vai ser mais lindo, mais esperto, mais inteligente, ou no sentido da tecnofilia dizer, não, o pensamento acabou, a gente vai ficar atrofiado e somente o robô, a máquina vai fazer por nós. Mas vem a questão dessa experimentação. Se a gente não usar, não vê os limites, vê os potenciais, a gente não pode falar com propriedades. Acredito que a universidade precisa adotar essa liderança nesse debate público sobre IA na educação, porque o que está acontecendo na universidade está acontecendo em todos os níveis e âmbitos do ensino. Né? Hoje a professora comentou comigo, o filho de 10 anos está usando, faz as pesquisas. Ela diz, não pode usar. E ele responde, não, por que eu não posso usar? Só porque eu sou filho da professora universitária, meus colegas todos estão usando. Então, esse é um debate, assim, inclusive, assim, recentemente participei de um seminário, uma pesquisa sobre os direitos digitais da infância e na adolescência. A gente está engatinhando, quer dizer, não, o Brasil tem uma legislação muito robusta sobre infância, a partir até do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas quando vem para o digital ainda tem coisas por fazer. E sobre inteligência artificial, especificamente, como é um assunto bastante novo, ainda existe um vazio para ser preenchido. Soberania digital, coloco entre o ponto de interrogação aí, porque, assim, a gente fala isso na academia, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um governo digamos, de uma orientação mais progressista, mas que está recebendo data centers e a proposta das grandes empresas. Recentemente eu li que a OpenAI teria dito, eu realmente confesso, não fui checar completamente essa informação, mas que a OpenAI estaria condicionando fazer investimentos no Brasil à mudança de legislação de direito autoral, para que eles possam treinar, então, eles usam os materiais eufemisticamente emprestados, mas que na legislação de direito autoral seria realmente uso indevido, tanto que todas as empresas estão sofrendo processos de direito autoral e, em alguns casos, já chegaram a acordo com os autores. E uma soberania epistêmica também, porque, como dito, existem os vieses cognitivos e os elementos que vêm principalmente de uma base de ciência produzida lá fora. E aí pergunto, a gente está preparado para isso? A gente quer isso? Então, deixar essas questões para o debate. E finalizando, aí trago assim uma figura, uma imagem que foi do meu orientador de doutorado, que era sobre processos de formação em espaços virtuais. E foi início do século. E a questão ali era educação à distância, ambientes virtuais de aprendizagem. E sofria bastante, digamos assim, críticas e preconceito, porque a educação sempre tem sido um campo do conhecimento, um local de resistência à inovação. Mas ele dizia, a gente precisa sujar as mãos de graxa, a gente precisa colocar um macacão de mecânico e experimentar com essas tecnologias, essas ferramentas, até para que a gente possa fazer esse uso crítico. Então, esse é o convite aos professores, pleno 2025, mas eu conheço professores que dizem que, não, eu nunca entrei num chat GPT, não sei nem como funciona. Ao mesmo tempo, a gente está vendo como o mundo está utilizando e como os nossos alunos estão utilizando. Então, termino aqui, agradeço assim, a atenção e aqui também fazer um convite, que é a newsletter que eu tenho feito desde o ano passado também, que é uma forma que eu tenho de sistematizar conhecimento, leituras. Então, assim, como minha área de pesquisa inteligência, tecnologia na educação, tenho direcionado bastante para a inteligência artificial, aí tenho trazido esses textos. A newsletter está numa plataforma que é completamente gratuita, essa publicação vai ser sempre gratuita, porque eu considero que é uma atividade de extensão, de divulgação científica que eu faço dentro de um debate que é necessário. E busco equilibrar, assim, análises dessas áreas de aplicação da inteligência artificial na educação e na pesquisa, mas também dar um sentido prático. Então, tanto no sentido de trazer notícias, resultados de pesquisa, e de dar um panorama, porque, assim, a quantidade de informação nova que a gente
né, que está acompanhando precisa seguir é muito grande, e também de ferramentas. Então, por exemplo, trago essa questão dos agentes, que é um número de preparação aí que é sobre o Comet. Comet é o navegador que a Perplexity, uma inteligência artificial, lançou, que ele pretende, assim, que você utilize esse navegador em vez de utilizar o seu Chrome habitual. Por quê? Porque ele já é todo integrado com inteligência artificial, inclusive com capacidades agênticas. Ou seja, você pode dizer, Claude não, desculpa, errei o nome, Perplexity, entra na aba do lado que está meu Gmail, vê todas as mensagens que eu tenho para responder, vai lá e entra nos seus dados pessoais. Pode dizer, entra ali no ambiente virtual de aprendizagem, veja os alunos que enviaram o trabalho, aproveita e corrige por mim, por que não? Então, assim, nesse sentido, eu faço a resenha dessa ferramenta. Então, fica aí o convite. Se vocês assinarem, aí cada vez que sai um número novo, vocês recebem diretamente no e-mail, mas também, em qualquer momento, podem desassinar. Então, são o endereço aí. Estão convidados e meus links de contato e para a gente continuar essa conversa, esse debate. E, novamente, então, agradecer a Prograde pelo convite de poder fazer parte tanto da mesa, como dessa mesa redonda, como da palestra de abertura, de estar em casa, na minha casa, na UFPE, porque foi um ano assim, bastante movimentado em relação à inteligência artificial, fiz várias participações, mas estar com vocês hoje é um privilégio. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Marcelo, pela brilhante explanação e, acima de tudo, as reflexões. Que a gente possa ter esse equilíbrio entre essa tecnofilia e tecnofobia, eu gostei dos termos, e fazer essa reflexão de sujar as mãos, né? Porque, na verdade, a gente já, como o senhor bem falou, já sujou as mãos, ou não sujou, em diferentes ocasiões. Mas muito bom. É certo. Assim, até os termos vem de artigo científico, e é artigo, inclusive, tanto datado já, porque ele está falando de tecnologia de forma geral, acho que é de 2000, não, acho que é da década de 90, inclusive, vai estar no texto que vai ser publicado na revista. Professor, o senhor me escuta? Professor George? Tudo bem? Escuta? O senhor vai colocar alguma apresentação? Vou sim. Fique à vontade, professor. Pode começar. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do Prograde, a apresentação do professor Hilton. Agradecer também a palestra do professor Marcelo. Eu vou ter que ser um pouco redundante em alguns aspectos, e eu fico muito, muito feliz de ver esse assunto, né, de inteligência artificial ele permeando outros meios. Mês passado acabei de completar 20 anos aqui como professor da universidade e sempre trabalhando com IA. Então, isso dá mais ou menos uns 30 anos trabalhando com IA, e saber que hoje, nesses últimos anos, esse assunto ele acabou perpassando, né, os limites do centro de informática e vindo à tona em vários outros centros, várias outras especialidades. Fico feliz de ter essa oportunidade também de debater sobre esse assunto, tá? Eu vou trazer, de fato, vou tentar dar algumas definições, essa é a minha ideia, alguma opinião e muitas provocações e dúvidas, tá? Então, acho que o debate em si, em relação a esse tema, é algo que
dada a natureza e o momento do tema, acho que é o mais salutar. Eu queria começar, de fato, o que é IA? Acho que a gente está falando muito de inteligência artificial, principalmente de inteligência artificial do ponto de vista de robô de conversação, mas eu queria lembrar que a IA é muito maior do que simplesmente os robôs de conversação. Eu sei que o foco aqui mais está em relação às LLMs, e todas essas tecnologias, mas acho que é importante a gente dar um passo atrás e lembrar, olha, a IA já está no nosso meio há muito tempo. Talvez, recentemente, com esse advento aí, né, do ChatGPT e outras ferramentas, de alguma maneira, a IA ficou mais perto da gente. Então, a gente agora consegue conversar, obter respostas e ter um diálogo. E muito da IA que a gente utilizava no passado, e continua utilizando hoje, ela não dá esse diálogo, certo? A gente está acostumado a receber recomendações de livros, de filmes, há um bom tempo. A gente está acostumado a utilizar a face, impressão digital, a palma da mão, para nos identificarmos, por exemplo, no ATM, ao invés de estar utilizando sem cartão, muitos bancos já estão utilizando impressão digital, e foi um projeto pioneiro aqui do Centro de Informática há um bom tempo, há alguns anos. E eu queria fazer uma pergunta para todos que estão aí na plateia. Alguém hoje não pegou no celular? Alguém hoje não pegou no? Ok? Então, provavelmente, quem não pegou deve estar desesperado porque perdeu e está em busca de saber onde é que está. Por que eu estou falando de um celular? Pessoal, o que tem dentro do celular e de muitos outros equipamentos é chip. Ok? Então, a gente conseguiu evoluir com GPU, com CPU, tem alguns termos técnicos mais da área de computação, para que a gente conseguisse ter essas máquinas, esses robôs de conversação de qualidade. E aí eu gosto muito de dar esse exemplo que há mais de 20 anos ou 25 anos, o design de chips é feito utilizando IA. Em outras palavras, a gente não teria essa tecnologia tão avançada hoje se não fosse, de fato, já IA precursora, certo? Porque a gente precisa de chip para rodar tudo, tá? Em um carro tem mais de uma centena de chip, na geladeira tem chip, em todo canto a gente tem chip, certo? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. E assim, eu queria voltar um pouco que se tem uma das incertezas que a gente tem grande, né, na nossa vida, eu acho, é sobre a natureza da inteligência, né? A gente sabe o que é. Nós não sabemos o que é, a gente não consegue definir. A gente não consegue saber se ela é herdada, ela é adquirida, em qual proporção. Então, muitas vezes, essa discussão, eu acho que é importante discutir o que é inteligência natural e artificial, porque a gente está colocando mais uma palavra, certo? Natural e artificial, a uma palavra que a gente não consegue definir precisamente, que é inteligência. Parece que todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue definir. E o que acontece? A única entidade inteligente que a gente conhece, de fato, hoje, é quando vocês se olham no espelho. Então, é por isso que a gente, muitas vezes, da área de computação, acaba utilizando essa entidade que a gente conhece como inspiração para os nossos modelos. Vocês já devem ter ouvido que muitos desses LLMs, desses robôs de conversação, eles são baseados na tecnologia já que tem uma certa data, que é chamada de redes neurais artificiais, né? Então, no início, nos primórdios, realmente foram inspirados no cérebro humano, certo? Lá para cá, a gente acabou mudando e tem muita matemática no processo. Uma outra coisa também que às vezes me perguntam sobre a natureza, né, desse termo, é se a gente quer replicar o ser humano. Eu diria que não, certo? A gente quer expandir. Se eu tenho a possibilidade de enxergar como a águia, por que eu vou enxergar como a gente tem? Se a gente tem a capacidade de escutar como um cachorro, por que eu vou desenvolver um hardware que tem essa limitação? Então, a gente sabe que a gente tem algumas falhas, né? Assim, talvez falha seja uma palavra muito forte. A gente tem alguma adaptação evolutiva que nos levou a esse processo, certo? A gente tem alguns pontos cegos na nossa visão. Então, a gente quer realmente dar uma próxima, melhorar essa tecnologia nesses aspectos. Tá? E aí vem um outro termo. A gente pode discutir longamente sobre esses pontos que eu falei aqui, mas eu quero ser mais breve, tá? A gente pode falar também do que é IA generativa. E aí, dentro da IA, a gente tem uma porção, dentro da IA, que é uma porção que é capaz de gerar novos conteúdos, seja texto, seja imagem, seja vídeo, certo? E difere um pouco, por exemplo, daquela IA que normalmente a gente usa para fazer o reconhecimento de face, reconhecer impressão digital, reconhecer
objetos. Tá? É simplesmente mais uma vertente lá dentro. Um pouco ainda de história, só para a gente não perder o fio da meada, era muito comum que no passado a gente utilizasse regras. Certo? Eu estou falando disso para que a gente entenda por que o ChatGPT chegou agora, há um certo tempo, e outras ferramentas, né, que realmente revolucionaram. Por que isso não ocorreu no passado? Por que foi agora? Né? Então, no passado, quando a gente começou essa área de inteligência artificial, era muito comum que a gente utilizasse regras. Só que tem um grande problema. Regra requer certeza. E o mundo em que a gente vive não provê isso. Né? É um mundo bastante incerto. Então, daí a gente trabalha com IA, começou a se perguntar em algum aspecto, né? Disse, olha, se a entidade que a gente conhece, que tem inteligência, está aqui, né? Quando você se olha no espelho, como é que a gente pode se inspirar aqui? E aí, a gente começou a perceber algo do tipo, que estava óbvio para todo mundo, por exemplo, crianças, nós quando éramos crianças, ou seus filhos, sobrinhos, e por aí vai. Na escola, ele nunca é apresentado primeiro a regra, certo? As técnicas. Mas nem por isso ele acaba falando 3 caminhão, né? Fala 3 caminhões. Opa, então de alguma maneira ele está aprendendo por exemplos. Então, a partir daí, a gente começou realmente a buscar estratégias que a gente conseguisse extrair conhecimento de dados, de exemplos. Por exemplo, para quem não tem nenhum problema visual e está aqui assistindo essa apresentação agora, é muito comum que vocês reconheçam seus familiares, seus amigos, pela face. Alguém consegue me explicar como é que vocês fazem isso? Ninguém. Certo? Se a gente conseguisse explicar, a gente codificava. A gente botava numa regra. Como ninguém consegue explicar, a gente acaba aprendendo isso a partir de exemplos. E é assim que as máquinas aprendem, né? A partir de vários exemplos. E aí foi por isso que, nesses últimos anos, a gente nunca teve tantos dados disponíveis com a internet e com diversas outras ferramentas. Hoje a gente tem mais dados sendo produzidos por máquina do que por humanos. O poder computacional aumentou também. A gente tem novas técnicas. Ele está com uma seminal de 2017, que foi a que permitiu que a gente tivesse o ChatGPT 3 anos atrás. Mas tudo isso tem que ser regado a investimento. Senão a gente não consegue dar o próximo passo. Não vamos ser utópico que dá para fazer pesquisa sem investimento. A gente precisa realmente de investimento. E muitas empresas enxergaram potencial nisso e começaram a fazer investimento. Desde que a gente conseguisse obter técnicas de boa qualidade, ou seja, ciência de alto nível, né, com hardware adequado e com a disponibilidade de dados que a gente tem então. Marcelo também mostrou um dado lá, né, em algum momento, que vinha da Unesco, não sei se vocês já viram essa informação, mas ele está adaptado para um guia de ferramenta, né, de uso de ferramenta da Universidade Federal Fluminense. Eu só copiei esse pedacinho aqui, que pode a gente pode fazer crítica, certo? Mas seria um fluxograma para determinar se a gente deveria ou não usar corretamente ferramentas de IA generativa, né? Primeiro, no início, deixa eu ver se vocês conseguem ver o meu mouse. Isso, ó. No início, você se importa se a saída é verdadeira? Se não se importa, usa o que você quiser, certo? Não tem problema. Você tem experiência suficiente, se você se importar que a saída seja verdadeira, você tem experiência suficiente para verificar o quão precisa é a saída? Não tenho. Então, toma cuidado ao usar, certo? Porque você não tem como fazer a validação da corretude ou não da resposta dada. Sim, você tem conhecimento. Você tem condições e está disposto a assumir toda a responsabilidade moral, legal, entre outras, por resultados incorretos? Sim, então você poderia usar, tá? Lógico que a gente pode fazer críticas a esse fluxograma, mas ele dá um início de um senso crítico que a gente poderia ter ao usar esse tipo de ferramenta, certo? Mas por que nem sempre é seguro usar essas ferramentas de IA generativa? Vamos para os robôs de conversação. Veja, os robôs de conversação, da forma como eles foram construídos, tecnicamente falando, eles são nada mais nada menos do que um preditor de próximo token. Imagine que vocês têm acesso a muitos e muitos textos, tá? Então é muito comum que você poderia pensar, olha, ao enxergar essas 5 palavras, eu posso fazer uma contagem, uma frequência,
nos meus textos anteriores para ter uma probabilidade de quais são as palavras que podem vir em seguida com alta, né, probabilidade. Poderia fazer uma conta desse tipo. Okay? Então, mais ou menos, em grosso modo, é isso que as ferramentas estão fazendo. Então, se eles são um preditor de próximo token, ele pode prever algo que, de fato, não esteja correto naquele contexto. Ok? Então, se eles fazem isso, eles podem ocorrer na geração de algum dado incorreto. É o que a gente chama de alucinação. Eu trouxe esse exemplo aqui de um paper, está descrito aí no rodapé. É bem simples, eu não vou me deter nos detalhes aqui, certo? Imagina que eu tenho aqui, eu estou contando uma história que Sofia, imagina que ela comprou frutas, comprou 5 frutas, bananas, 5 laranjas, 4 melancias, no caminho para casa comeu 2, uma se estragou, e no final eu posso pedir para vocês me dizerem quantas frutas chegou em casa. Né? Grosso modo, poderia ser um problema dessa natureza. É um problema super simples. Que aí a gente poderia fazer a equação e dar a conta certinho. Nesse artigo, o que é que eles fizeram? Veja essas itens aqui, que são variáveis, são números e nomes, que eu poderia simplesmente trocar. Tá? Eles estão coloridos. E aí, do lado aqui direito, ele propôs variações. Ó, a variável x, que pode ser essa aqui, eu vou variar no intervalo de 5 a 100. Pessoal, se as quantidades variáveis são variáveis, mas a fórmula é a mesma. O que é que ele fez? A partir desse template, esses autores, eles colocaram e geraram vários possíveis templates desses, simplesmente substituindo e trocando os valores. Os resultados deveriam ser dados por essa equação aqui. Qual é a surpresa? É que aí tem os resultados, não vou descer também em detalhe, mas dizendo para vocês é que simplesmente ao trocar valores e nomes e algumas variáveis, as LLMs erravam. Ou seja, nem sempre ela conseguia acertar. Tá? Aí vocês podem se perguntar também, mas a gente erra também. Certo, concordo. Mas quem está assumindo o erro nesse caso? Tá? Então, fica claro que, pelo menos do ponto de vista de matemática, a gente deve utilizar com cuidado. Tá? E esse aqui é um evento da área, pessoal, o ICLR, é um evento aqui embaixo, né, o ICLR, que esse ano eles receberam praticamente 20 mil, o evento vai ser ano que vem pela primeira vez, acho que a linha, abaixo da linha do Equador, vai ser no Rio de Janeiro, e eles receberam 20 mil artigos para avaliar. Tá? Então, é uma conferência que recebe muito artigo. Okay? E a gente pode se perguntar, já voltando talvez agora para o cerne aí da discussão, como é que a ciência se comunica? Né? A ciência se comunica por vários meios, é multimodal. A gente tem aula expositiva em sala de aula, a gente pode pensar em discussões informais e diárias entre cientistas, a gente pode pensar também em apresentações que a gente prepara para conferências, e talvez o ultimate goal aí, né, o ápice, seria a comunicação científica, a publicação formal de periódicos e artigos revisados por pares. E veja que muito do que eu falei aqui relacionado à comunicação, a gente pode se perguntar o quanto os LLMs podem impactar essa comunicação. Não apenas na ciência, mas poderia ser um foco aqui. E a gente tem o ChatGPT, mas o ChatGPT é só uma dessas ferramentas, né? A gente tem dezenas delas, tem alguma lista aí de algumas delas, tá? E é importante dizer que cada uma possivelmente foi treinada com um conjunto de dados diferentes, lógico, ela enxerga o mundo, ela enxerga o problema de uma maneira diferente, então elas têm alguma diversidade em relação à pesquisa, a resposta que vai ser dada para elas. E eu não sei se vocês já testaram, mas muitas vezes quando você faz a mesma pergunta para a mesma LLM, ela dá respostas diferentes. Então, se você perguntar várias vezes a mesma coisa, ela vai te mostrar respostas diferentes. E tem um trabalho, uma área que eu trabalho aqui há um certo tempo, que é detecção de fake news e de discurso de ódio, e eu uso esse slide aí para exemplificar que a gente pode, né, nesse ambiente de combater disinformation, a gente tem várias oportunidades de combater, ou traduzir mais simples,
fake news utilizando as LLMs. Mas também as LLMs hoje, elas são um desafio, porque ficou muito mais fácil gerar dados falsos e muito mais rápido de transmitir. Qual o recado que fica? É que essa é apenas mais uma ferramenta. A IA, as LLMs, elas são mais uma ferramenta. Então, a gente pode utilizá-la tanto para um lado quanto para o outro, tá? Lógico que aqui eu estou colocando como misinformation, como sendo o centro, mas poderia ser outra aplicação, poderia ser o domínio de trabalho de vocês. Tá? E, em geral, como é que os pesquisadores estão utilizando as LLMs, os robôs de conversação, ChatGPT, Gemini e outros? Essa pesquisa aí mostra alguns usos e dá destaque para alguns que são mais frequentes, como, por exemplo, buscar informações, okay? Descobrir artigos e tópicos de maneira geral, edição, tá? Procurar por sinônimos, formatar o artigo, análise de dados, tá? Fazer análise quantitativa, qualitativa, alguma análise estatística. Alguns estão usando também para escrita direta, realmente fazer um sumário, ou escrever de fato. Alguns para sugestão de ideias, o que alguns chamam de ideação, para fazer brainstorming e ver se a gente consegue encontrar algumas hipóteses. E também muito para geração de dados sintéticos. Para todos e qualquer um deles, a gente pode ter uma discussão longa, dizendo vantagens e desvantagens. Então, eu deixo isso para discussão. Eu gostaria já, no slide seguinte, talvez começar do meu ponto de vista, quais são alguns pontos fortes que a gente tem com essas novas ferramentas. Ela pode ajudar a desbloquear a escrita, as primeiras palavras ali de um texto em branco, tá? Talvez para alguns isso ajude. A gente pode pensar também em um assistente multilingüe. Quando nós precisamos escrever em alguma outra língua, ela pode servir como um corretor, como um dicionário em Thesaurus, né? Dicionário de sinônimos, ou alguma coisa nesse sentido. Isso é muito semelhante ao que possivelmente a gente fazia no passado, ao pedir, né, que alguém revisasse nosso texto, seja em português ou em inglês ou em qualquer outra língua que a gente quisesse escrever o nosso texto, e pode ser um divisor de águas nesse aspecto. Lembrar aspectos de um determinado tópico não considerado, então muitas vezes a gente pode esquecer um aspecto, e ela pode nos ajudar também nisso. Tá? Desenvolver código, também pode ser uma ajuda. Refinamento da linguagem, correção do vocabulário, tem também muita correlação com assistente multilingüe, e outras que a gente pode discutir. Quais são algumas preocupações e alguns riscos que eu acho que a gente tem que ter? Substituição do pensamento crítico e da revisão da literatura. Okay? Ou seja, o pesquisador ele precisa se apropriar do conhecimento. Geração de resultados incorretos ou inventados. Pode não ser necessariamente correto, é o que a gente chama de alucinação. Ética e integridade científica, eu acho que é mais um viés do que a gente já está acostumado a lidar, certo? A gente já tem problema de plágio, de originalidade, e agora isso talvez tenha sido exacerbado. De maneira geral, a gente precisa ficar preocupado com a integridade científica, né? Quem nunca viu aí algum colega ou de outro departamento, do meu departamento, ou de outra universidade, entrar pela janela como autor de algum artigo. Isso não precisa de LLM para que a gente infrinja alguma regra de integridade científica, tá? A gente só precisa estar mais atento que talvez essas ferramentas facilitem o processo relacionado à cópia. O professor Marcelo já falou muito bem sobre isso, perda de habilidade escrita e senso crítico, citações corretas e inexistentes, é um outro problema grave, e a gente tem que entender que essas ferramentas, lembra quando eu perguntei para vocês se vocês conseguem me explicar como é que vocês reconhecem seus familiares pela face? Eu acho que, não, ninguém respondeu, acho que ninguém vai conseguir. Essas ferramentas a gente também não tem uma
boa explicabilidade. Na realidade, dentro da inteligência artificial, essa é uma área de pesquisa quente, tá certo? Essa parte de explainable AI, mas a gente não tem uma resposta satisfatória até então, tá? E a gente pode acrescentar isso, alguns outros riscos aí no debate. Pessoal, antes de... Estou chegando aqui também ao final, mas antes eu queria discutir um outro ponto, né? Assim, pelo menos do ponto de vista da computação, por muitos anos, a inteligência artificial na indústria e na academia, elas coexistiram, né? Durante um certo tempo, a academia era mais forte, mas esse equilíbrio, nos últimos anos, ele está tendendo mais para um lado, ele está tendendo mais para a indústria. Pelo menos na área relacionada ao aprendizado profundo e essas ferramentas, né, de LLM, de ChatGPT, de robô de conversação. Então, a indústria, né, tem se tornado líder nesse campo. E aí, ela tem dominado pelo menos 3 itens essenciais para a pesquisa moderna em IA. Um item essencial é o poder de computação. Tá? Máquina mesmo, equipamento. Dados é um outro poder que essas empresas têm imensamente, certo? Quem usa aí o Instagram, Facebook ou outra rede social, tudo está sendo logado. Todo clique que você dá, tudo que você olha, então é muita informação sendo armazenada. E, além disso, também pesquisadores altamente qualificados. Muitos estão saindo da academia e indo para a indústria, certo? Então, uma pergunta é... Bom, a gente está vendo que, nesse aspecto, as indústrias estão tendo forte atuação nessa área, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque ela pode ter objetivos diferentes da academia, né? E é muito bom que a gente tenha acesso a essas ferramentas. A gente só está discutindo isso hoje, porque uma ferramenta é uma empresa que não é pública, certo? Ela lançou uma ferramenta e disponibilizou publicamente. Se ela também não tivesse feito, a gente não estava tendo, talvez, tanta discussão nesse aspecto. Mas, por outro lado, a gente fica um pouco preocupado com os interesses para o público, né? E está na mão de algumas empresas privadas. A gente pode se perguntar, olha, qual é o papel da academia? Sabendo que grandes atores agora dessa nova e moderna área de IA, eles estão realmente na indústria. E aí tem a ciência de que a universidade ela não vai conseguir competir, pelo menos o estado atual de hoje, com essas grandes empresas em relação a recursos, né, dados, poder computacional e salários. Certo? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, eu tenho um dado aqui. Estima-se que o último GPT que foi lançado, ele custou cerca de 440 milhões de dólares. Okay? Alguém sabe qual é o orçamento do CNPq, da CAPES, da FACEP? Eu estou falando de uma empresa e de um produto só, tá? Então, fica difícil concorrer com isso. A universidade tem dificuldade em reter professores relacionados a IA. E não só os professores. Está com dificuldade também em convencer alunos da graduação a permanecerem na academia. O mercado está bem aquecido. Isso é um problema da solução, certo? O mercado está bem aquecido. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente teve um laboratório da Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, um laboratório inteiro de robótica, não sei exatamente se era inteiro, mas 40 pesquisadores foram contratados pela Uber. Então, o laboratório praticamente fechou. Né? Foram lá, todos foram contratados. Então, a pergunta é qual o papel da academia, né, nesse ambiente? Acho que a gente tem mais perguntas do que afirmações, mas eu acho que a gente tem um papel a desempenhar. Acho que talvez ao fornecer aconselhamento independente, interpretação desses resultados e das suas consequências. Veja, eu falei que essas ferramentas elas são caixa preta, mas a gente não consegue explicar muito bem o que está acontecendo. Então, talvez a gente precise ter alguma... cabe à academia ter alguma... Vou chamar de auditoria em relação a essas ferramentas, certo? Até porque o setor privado, em geral, eles têm uma visão de mais curto prazo, e a universidade e a sociedade, a gente tem uma visão
de mais longo prazo. Essa é uma discussão bem ampla e a gente pode continuar também na discussão. E quais seriam algumas recomendações que eu poderia passar para todos nós, para a gente debater, tá certo? Olha, se você está utilizando algum robô, algum bot desse, indique claramente em qual parte você utilizou. Saiba exatamente em qual parte você utilizou. Cuidado com plágio. O texto que essa LLM gerou não são suas palavras. Verifique qualquer recomendação, qualquer citação que um robô passar para você. Guias e normas, eu vou pular, o professor Marcelo já falou muito bem. E a responsabilidade do texto é sua, é de quem está utilizando, não é do robô. Então, a gente deve utilizar, okay, esse robô para expandir as nossas habilidades, não para amordaçá-las. Pessoal, esses robôs, eles evoluem todo dia. Né? Uma outra pergunta que sempre me faz é previsão, né? O que vai acontecer no futuro. Então, essa é uma discussão perene. Essa é uma discussão que ainda vai durar muito tempo e a gente tem que estar atento e ter esses fóruns de discussão para que a gente, né, entenda como melhor usar essas ferramentas, como fazer com que elas nos ajudem e nos ajudem os nossos alunos. E eu, particularmente, eu tenho sempre uma preocupação que a gente sabe que quando uma nova tecnologia ela chega, ela sempre deixa uma parcela para trás, certo? Uma parcela da nossa sociedade para trás. Toda tecnologia. E essa não é diferente, tá? E essa tecnologia não é diferente. Então, como é que a gente também consegue resgatar essa parcela que está ficando para trás? Pessoal, obrigado.